Em meio a embate sobre a exploração do petróleo na foz do Amazonas, aumento da taxa de juros e taxação dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos, o presidente Lula vê a aprovação do seu governo desabar e atingir o pior índice de todos os mandatos dele. É o que mostra a pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira. E a gente vai trazer para você que nos acompanha alguns desses números revelados pelo levantamento feito pelo Instituto Datafolha. Então vamos a eles. A avaliação do presidente da República, o seu índice de aprovação, considerado ótimo ou bom, teve uma queda expressiva. De dezembro de 2024 para agora, fevereiro de 2025, aqueles que avaliavam o governo Lula como ótimo ou bom, do índice de entrevistados, dos pouco mais de 2.000 entrevistados da pesquisa, quem considera o governo ótimo ou bom, ou considerava em 2024 para 2025, caiu de 35% para 24%. Aqueles que avaliam o governo como ruim ou péssimo subiram de 34% dos ouvidos em 2024 para 41% deles neste mês. E aqueles que consideram o governo regular também tiveram uma ligeira alta, de 29% para 32%. A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente com 2.007 pessoas de 16 anos ou mais em 10 e 11 de fevereiro. E a margem de erro desse levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E claro, para a gente trazer um pouco mais de perspectiva a este tema, a gente vai acionar a Larissa Arantes, nossa editora de Política de O Tempo na Capital Federal. Olá, como vai você, Larissa? Boa noite, tudo bem? Larissa, vou pedir só para a gente retomar agora, porque estávamos sem conseguir ouvi-la. Deixa eu só testar de novo aqui ao vivo, tá? Boa noite para você, Larissa, tudo bem? Oi, gente. Vocês me ouvem agora? Agora sim, em alto perfeito. E bom som. Boa noite, Eu acho que talvez eu tenha deixado meu microfone desligado. Sexta-feira, né? Sextou. Sim, essas coisas acontecem, ao vivo é feito para isso, para minimizar essas coisas. E tá tudo certo, tá todo mundo te ouvindo em alto e bom som. Então vamos lá, Adriana Ferreira, Larissa Arantes e você que está nos acompanhando pelo canal de YouTube. E eu vou pedir à nossa direção de TV para colocar novamente os números da pesquisa neste exato momento na nossa tela. Levantamento Datafolha divulgado no final da tarde, início da noite de hoje, está mostrando, primeiro, governos geralmente são avaliados e a gente usa muito a métrica de olhar quem está considerando o governo como bom. Porque a ideia e o conceito principal da reeleição é mantenha-se no lugar quem tem um governo bem avaliado. E esse é um indicador que parece ser tão relevante quanto nesse momento para o presidente da República. Porque também outra chave importante, naqueles que estão avaliando o governo como ruim ou péssimo, também houve um crescimento expressivo. Bom, vamos tratar primeiro aqui daqueles que são ou potenciais eleitores, ou que elegeram o presidente da República, mas que não estão avaliando como bom o seu governo. E caíram 11 pontos percentuais em relação ao levantamento do Instituto Paulista de dezembro do ano passado para fevereiro deste ano de 2025. Larissa Arantes, eu vou começar por você, porque geralmente os ecos de Brasília trazem um pouco do que se espraia para o resto do país. Que avaliação você faz sobre esse dado do presidente Lula? Primeiro sobre ótimo e bom e também sobre o ruim e péssimo, nesse caso, com piora nesses indicadores para o presidente. Claro, Guilherme, eu acho que esses números, né, acho que ninguém esperava nessa magnitude dessa queda, enfim. Mas eu acho que quando a gente pega o recorte, inclusive quem está nos acompanhando pôde ver esses números, e eu queria destacar 2 pontos específicos em relação a isso. Primeiro, né, que na região Nordeste, que é uma região que tradicionalmente ali, a gente pode considerar como um reduto petista, essa avaliação considerada ótima ou boa caiu de 49% para 33%. A gente precisa olhar com cuidado para esse dado, né? Para entender
quais foram as percepções, quais foram os elementos que levaram a essa queda expressiva na região Nordeste. E outro ponto também que eu acho que é importante a gente sempre chamar a atenção é em relação a quem ganha até 2 salários mínimos. Essa aprovação também caindo de 44% para 29% de dezembro do ano passado para fevereiro deste ano. Então, Ibrahim, a gente tem registros em diferentes estratificações, se é que a gente pode dizer assim, e acho que o governo parte agora para um momento de análise mais complexa e interconectada para conseguir compreender se existe um denominador comum para que essa queda seja acentuada em diferentes camadas, em diferentes aspectos, ou não, né? Se cada ponto desse, cada queda dessa está ligada a um aspecto diferente, Guilherme e Adriana. Então vamos lá, Adriana Ferreira, quero a sua opinião também sobre este levantamento e os números que ele delineia, especialmente sobre a avaliação positiva, o ótimo e bom em queda, e a avaliação de quem considera o governo ruim ou péssimo ascendendo. Guilherme, Larissa e todo mundo que está nos acompanhando, acho que a gente precisa também se debruçar no contexto também em que essa pesquisa foi feita. A gente sabe que o contexto ele diz muito, né? O resultado da pesquisa ele varia muito de acordo com o contexto. Então essa pesquisa foi feita nos dias 10 e 11 de fevereiro e em meio a vários temas polêmicos, em meio a várias declarações desencontradas também do governo e em meio à troca também até mesmo do secretário de comunicação do governo. Então, a gente pode falar, né, a polêmica do PIX, da taxação do PIX, a gente pode falar também do imbróglio envolvendo a questão do imposto de renda, algumas propostas que estão para ser aprovadas ou para ser discutidas também, como desafios lá na Câmara, orçamento, né, essas 25 prioridades que trazem também temas muito polêmicos, mas a gente tem um anúncio também do Banco Central, né, de um aumento da taxa Selic, e a gente tem ainda essas declarações envolvendo a exploração de petróleo na foz do Amazonas, que também traz muita polêmica, né? Se de um lado há aquelas pessoas que acham interessante a exploração até mesmo para melhorar a qualidade de vida ali do povo da região do Amapá, há aqueles também que reforçam o risco para o meio ambiente. Então, é um tema muito delicado e qualquer palavra fora do lugar pode causar realmente um estremecimento aí na avaliação do governo. E, é claro, a taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aos produtos, né, brasileiros, ao aço brasileiro, é o que eu falo. Aí eu entro naquela história. Acho também que o governo demorou para dar a resposta, esse negócio de ficar muito cauteloso, né, no que fazer. Eu acho que perdeu o time e pode ter influenciado aí nesses números. Meu ponto apenas, antes da gente passar aqui para os nossos próximos assuntos, acima de tudo, uma dúvida. O governo tem, me parece, tempo hábil para fazer algum tipo de reversão até as eleições de 2026. E evidentemente que dependerá muito de quem será o adversário, muito possivelmente do presidente Lula, em uma disputa que tende a ser, mais uma vez, com a polarização característica dos últimos anos, entre um candidato mais à esquerda, centro-esquerda ou esquerda, e um candidato mais à direita, centro-direita, direita ou extrema-direita. Então, acho que há tempo para isso acontecer. O que não parece haver exatamente nesse horizonte é uma estratégia bem delineada pelo governo, não só do ponto de vista econômico, porque acho que neste aspecto o governo tem uma ideia muito parecida com o que foi o primeiro governo do presidente Lula, de chegar numa condição difícil até o penúltimo ano de governo, e este foi o caso de 2005, ápice do mensalão no primeiro mandato do presidente da República, quando a avaliação dele era bastante ruim, e depois, com a melhoria dos indicadores econômicos, nos final do ano e no início do ano seguinte, conseguir turbinar a percepção social a respeito da economia. Só que eu acho que a percepção social é bem diferente apenas da economia. Acho que há muito claramente para o governo uma dificuldade de conexão
ou de reconexão com determinadas fatias do eleitorado que parecem ter perdido a mesma tração com o presidente da República desde a sua eleição no ano de 2024. Então, aliás, em 2022. Então, acho que aí há uma dificuldade bastante objetiva. Não se vislumbra um caminho para o governo fazer isso. Tem a máquina na mão. Aparentemente sim, mas se esse for um movimento mais constante de queda acentuada, qual é o ponto em que o governo primeiro consegue estancar esse problema para depois tentar algum crescimento para chegar de maneira competitiva em 2026? Aí reside o meu principal ponto de dúvida nessa conversa.